Fala galera, tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau e aqui hoje apresentamos a figura Wasp Predator, uma figura de 2010 que é baseada em um personagem que aparece no filme Batman Dead End, uma espécie de fanfilme que foi feito ali, né, como um trabalho de conclusão de curso de faculdade de cinema e que ficou muito famoso por ser um vídeo sim de extrema qualidade, né, uma coisa muito bacana, muito bem feita, e aí esse Predador acabou caindo nas graças dos fãs junto com outros dois Predadores dessa série e acabou sendo lançado aí pela NECA em 2010. É uma figura impressionante, eu gosto muito dessa figura, principalmente pelos tons, né? Ele tem o nome de Wasp Predator justamente por ser talvez o único personagem, pelo menos em versão de boneco, né, editada, que é um predador amarelo e preto, as cores da Vespa, e ainda carrega ali uma lança, né, que eu vou mostrar pra vocês depois, que leva ali a pensar que esse cara é basicamente uma Vespa, né? Então, muito bacana essa figura, gosto bastante, quis trazer pra vocês pra gente poder aí conversar sobre ela, tá? Então, antes de mostrar a figura, eu peço pra vocês que compartilhem, curtam o canal, sigam, comentem, sigam a gente também no Instagram, estamos lá no Instagram como Canal do Calhau. Espero poder bater papo com vocês aí acerca dessas figuras, das impressões de vocês, e pra gente poder também ali, né, se conhecer e falar sobre as figuras que a gente gosta bastante, tá? Não quero dar muito spoiler sobre a questão do Batman Dead End, mas é um filme, eu vou tentar colocar aqui pra vocês no card ou talvez na descrição, é um filme que trata justamente de um bando de predadores que estão caçando em Gotham City, justamente num período em que há uma fuga do asilo Arkham, né, entre eles foge o Coringa, e o Batman então sai para caçar esse Coringa e se depara com essas criaturas, com esses caçadores, e aí será forçado a enfrentá-lo, né? O Batman já enfrentou o Predador em outras 3 ocasiões, mas a que vale menção mesmo é a do Batman Dead End, que é, né, um filme muito bacana, e também, obviamente, a primeira versão do quadrinho, que é uma história muito interessante, muito inteligente, que mostra o Batman ali no limite para conseguir sequer, né, ali enfrentar os Predadores. Então é muito interessante essa figura, gosto bastante, né, da história dessa relação com o Batman e com a relação com outros, digamos, super-heróis, né, enfim, indivíduos que estão ali lutando contra o crime, tá? Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui o Wasp e vou colocar na mão dele essa lança aqui, tá? Percebam que é uma lança muito interessante, uma lança de caçada, e é uma lança que vem ali com a cabeça do xenomorfo, né, do clássico Alien. Então, esse predador, né, esse bando de predadores é conhecido por serem caçadores de xenomorfos, né? Então, percebam que é uma lança muito bacana, não sai, tá? É uma lança que tem a cabeça fixa aí do Alien, uma peça única. A boca do Alien aqui, né, eu vou mostrar pra vocês, ela também não abre, tá? Mas é uma arma muito interessante, única aí, né, deste predador. Acho que vale bastante a pena a gente falar sobre isso. Deixa eu tirar ele aqui da base pra gente poder dar uma analisada nele no geral aqui, tá? Então deixa eu trazer ele aqui pra perto. Então percebam que tá um pouquinho difícil de colocar aqui em pé por conta, né, da mobilidade das pernas, mas perceba que é um predador de cor única, tá? Então, olha, a biomask dele é toda preta e manchada, né, preta, amarela, com umas manchas aqui como se fosse sujeira, então uma biomask bem única, bem rústica, uma armadura de um aço escuro, com algumas manchas aqui do que parece ser ferrugem, tá? Ele tem aqui o computador de braço que não abre, porque isso aqui é da V2, né? Esse é o segundo corpo aí da NECA, então não abre aqui, tá? Não tem essa mobilidade. A gente tem aqui a gauntlet dele, né? O Whisk Gauntlet, também não se mexe muito. Aqui o saiote dele, o bumbum para trás, dá pra ver que é da versão 2, as pernas já tem um ball joint ali, a versão 1 não tem. Aqui a gente tem essa parte mais suja, né? Ali de ferrugem, tá? Então a marca também tá nas pernas e a marca tá aqui no peito dele e também aqui no ombro, né? Então dá pra perceber aí. A articulação dessa figura é mínima, tá, gente? A V2, assim como a V1, tem articulações extremamente limitadas. Essa armadura aqui do lado é móvel, mas ela impede esse braço de subir, né? Então ele tem uma articulação aqui de cotovelo, tá? Uma articulação simples, tem aqui roda à mão, né? As pernas, ele tem aqui articulação dupla, né, nos joelhos, o que é muito legal, dá pra fazer uma pose interessante na V2, tá? Só que percebam também que tem pino, tá? Ela não é pinless, ela tem esse pininho aqui que acaba aí, né, tirando um pouco do brilho da figura, mas em todo caso uma figura antiga eu acho que
para 13 anos atrás, tá muito bem conservada, né? Tá muito bem produzida essa figura. Eu gosto bastante dessas cores, né, dessa armadura. Esse azul aqui que tem de detalhes muito interessante. Esse detalhe azul aqui da roupa dele, né? Acho que dá um tchan aí na figura, né? Segura o tchan, amarra o tchan, né? Vocês já entenderam qual que é a pegada. Então eu gosto bastante dos tons desse Predador. Acho que é uma figura bem bacana, muito bem produzida. Os tons são muito bem escolhidos. A armadura tem esses detalhes que são detalhes antigos, né, de um caçador já tradicional. Então é um cara que eu gosto aí bastante, tá? Aqui, deixa eu girar ele para vocês verem atrás, esses detalhes que eu falei para vocês de ferrugem, tá? Então aqui também do ladinho tem, aqui na parte do ombro, né? E tem aqui, ó, me parece, na região do peito, uma oxidação verde aqui, tá vendo? De ser uma armadura realmente mais antiga, mais velha. Então gosto muito, muito mesmo desse tipo de armadura assim que tem marcas, que carrega essas marcas de batalha. Acho que isso, né, batalha e do tempo, acho que isso enriquece muito o Predador. Poderia inclusive essa armadura tá queimada em algumas partes, né, talvez com o ácido do Alien aí, porque não tem como o cara ser um caçador de Alien e ficar ali, né, digamos, isolado, tá? Eu vou agora colocar aqui para vocês a lança na mão desse Predador, para vocês verem como é que fica essa lança, tá, na mão dele. É um pouco difícil, porque essa mão da V2 aqui é uma mão dura, é um plástico duro. Inclusive, muita gente quebrou dedo e unhas de predadores tentando colocar essas armas aqui, tá? Mas deixa eu puxar aqui, vou fazer um truque de puxar o... Aí foi... Não, vou ter que colocar por cima, porque tem uma parte aqui que é um pouco mais larga. Deixa eu encaixar... vou fazer o truque aqui do dedo, vou puxar o dedão, pronto, encaixou, tá? Então, esse tipo de figura, às vezes vale a pena colocar aí o dedão e puxar. E agora uma parte meio chata, que é de colocar esse cara em pé, porque o meu veio com as pernas moles, eu peguei essa figura de segunda mão, então a perna veio um pouco mole aí, tá? Então, deixa eu ajeitar ele aqui com a lança também pesa, então às vezes é difícil pra esse cara, aí ó, é difícil pra esse cara ficar em pé. Deixa eu colocar ele aqui, beleza, peraí, deixa eu acertar aqui, vamos lá, encaixa no chão, vou encostar aqui no fundo, vamos lá, beleza, então tá. Então ele tá aqui em pé, com a lança na mão, dá um detalhe muito... Opa, bati na câmera, desculpem. Então dá um detalhe muito bacana, né? Essa lança aí na mão dele tem uma sujeirinha aqui, depois eu limpo o cenário sujo, mas enfim, né? Então fica uma questão muito bacana aí desse personagem, tá? Deixa eu tirar aqui de lado a nossa base, deixa eu encostar ele mais um pouquinho no fundo, porque a gente vai fazer aí algumas medições, né? Desse carinha aqui, tá? Então, em termos de altura, é a altura padrão do V2, mas vamos comparar ele aqui, ó, com o Conan da Legendary Riders da Marvel. Então percebam que é uma diferença gritante de tamanho, tá? E isso não é um problema, porque o Predador tem em média de 2,15 metros a 2,30 metros. Isso em média, existem predadores que são maiores. Então, mesmo o Conan sendo um cara grande e parrudo, o Predador tem que ser realmente maior do que ele. É meio quando colocam o Arnold Schwarzenegger no meio entre o jogador de basquete Wilt Chamberlain e o lutador de luta livre André the Giant. E aí o Arnold fica parecendo uma criança do lado dos dois, porque realmente, né, os caras são muito maiores do que o Arnold ali. Então você tem dois seres humanos que são maiores do que um cara que tem, sei lá, 1,90 m, acho que deve ser isso que o Arnold deve ter, né? E tem outros caras que são muito maiores, nada mais justo que um predador seja muito maior do que aí um ser humano nesse sentido, né? Então acho que não tem nenhum erro aí pensar nesse cara nessa escala. Aí deixa eu colocar aqui pra vocês, vou colocar o Brown Alien, tá? O Alien marrom aí, né? O Warrior, pra vocês perceberem o tamanho. Acho que aqui ficou meio apertado, deixa eu acertar aqui, deixa eu pôr esses caras um pouquinho mais pra cá, deixa eu ver, tá, deixa eu arrumar aqui pra gente ter uma visualização mais interessante, tá? Deixa eu puxar pro lado aqui, botar o Conan por esse lado, acho que aí agora ganhamos bastante espaço. Dá pra ter uma ideia muito bacana aí do tamanho desse cara frente a um Alien. E lembrando que o Alien tem que ser maior mesmo, tá? O Alien, ele é maior do que o Predador, ele é muito maior do que um ser humano, porque o Xenomorph é uma criatura assustadora, né? Gigante, poderosa, enfim. Então, esse Brown Alien aí, que vem inclusive também de alguma espécie humanoide, muito provavelmente um ser humano, ele tem todo esse tamanho justamente por conta de ser uma criatura muito grande e muito imponente, né? Tá aqui com a linguinha de fora, então aí para vocês perceberem a diferença de tamanho entre essas figuras, certo?
Gente, então eu espero que vocês tenham curtido o review. É uma figura antiga, mas eu gosto bastante. Peço que se vocês curtiram, se inscrevam no canal, divulguem, me sigam lá no Instagram, comentem o vídeo, façam perguntas, enfim, né? Digam aí se vocês também têm essa figura, se vocês gostariam de ter, acho que vale muito a pena, tá? E agradeço muito a atenção que vocês têm dado pro canal, aí o bate-papo que a gente sempre tem tido, acho que tem reforçado aí amizades e o colecionismo, certo? Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima!